Estamos de volta no nosso podcast da Osana. É sempre uma alegria ter você aqui conosco, direto dos nossos estúdios aqui na Paróquia São Cristóvão, em Itajaí. É uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez nessa caminhada que nós estamos fazendo com diversos convidados, diversos assuntos. E nós desde já queremos pedir que você compartilhe as nossas conversas, compartilhe com as pessoas que querem conhecer o nosso material, para que a partir dessas tantas histórias que nós ouvimos aqui, mais pessoas tenham um encontro, se aproximem com Deus, né? Então, não esqueça de clicar no sininho das notificações. Toda segunda-feira às 7 da noite tem gente nova aqui batendo papo conosco. Então, comigo, com o Marlon, com todas as pessoas que participam aqui conosco, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe, curta tanto as conversas íntegras, que começam sempre, são lançadas as estreias na segunda-feira às 7 da noite, quanto os cortes, as reportagens, as partes mais importantes, né, que a gente divide aí durante a semana inteira. Então tem material todo dia, tanto aqui no canal do YouTube quanto no Instagram, Osana Web TV, tá certo? Hoje nós temos a alegria de receber aqui conosco o Padre Vitor Feller, vigário-geral aqui da Arquidiocese de Florianópolis. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, Jefferson e Marlon. Espero poder contribuir com o podcast de vocês. Que bom, Padre. Padre, nós estávamos falando aqui, né, que o senhor, a gente conhece o senhor há tanto tempo, e nós achávamos que o senhor eu achava que o senhor era aqui de Itajaí, quando na verdade o senhor é de Canelinha. Do interior de Canelinha. Interior de Canelinha. A turma dos Feller, eles estão instalados aqui na Paróquia São Cristóvão. Então, lá pelos anos 60, 70, muitos irmãos do meu pai, o tio Gentil, o tio Eloy, o tio Célio, vieram para cá e tiveram os filhos aqui. Depois é que veio meu pai, mais tarde. Mas nós somos originários do Moura, que fica no interior de Canelinha, na verdade no caminho, na estrada que vai de Canelinha a Brusque. Ah, tá. Entendi. Ali naquela região, daí no caso os irmãos do pai do senhor vieram e o pai do senhor permaneceu lá tarde. E veio depois. Então os outros primos, por exemplo, devem já ter nascido por aqui, então. Sim, alguns irmãos meus também nasceram aqui. Ah, já foi a mudança. O senhor tem quantos irmãos, padre? Nós somos em 12, eu e mais 11. E eu sou o mais velho de todos. Ah, o senhor é mais velho, por isso então. Mas o senhor veio para cá com quanto? O senhor veio para cá morar com alguma idade específica? Ou ficou lá a nossa história com Itajaí é a seguinte: nós somos do Moura, eu vou falar por mim que sou o mais velho. Sim. E quando eu tinha uns 4, 5 anos, nós viemos morar em Itajaí, já em Cordeiros, na mesma rua em que meu pai e minha mãe moram, né? Não deu certo o trabalho aqui, fomos para Tijipió, no interior de São João Batista, onde ficamos 9, 10 meses, voltamos para o Moura, e quando eu entrei no seminário, eu estava no Moura, e depois eu já estava na filosofia, depois de 15 anos, 10 anos de seminário, é que meu pai e minha mãe vieram morar em Itajaí, já com todos os outros filhos. Os outros mais velhos já moravam em Blumenau. Essa mudança de um lado para o outro, assim, no início da vida, assim, né, acaba dando várias experiências de vida, né, padre? Afinal de contas, era diferente, né? Daqui Sim, foram locais diferentes em que a gente morou e teve que aprender em cada vez, aprender a se situar, né? As mudanças eram por motivos econômicos, de dificuldade de manter a família. Mas como filho mais velho ou irmão mais velho, eu também colaborava, ajudar na criação dos irmãos menores. E o senhor foi assim, antes do seminário, né? A vida de fé do senhor, ela se deu naquele caminho natural desde a infância? O senhor foi coroinha, mas ou foi um pouco depois? Como é que foi o início da vida da fé do senhor, assim? Olha, meus bisavós vieram de Trento, na Itália, e trouxeram para cá o catolicismo italiano, do norte da Itália. Vieram para Trento, para Nova Trento. De Nova Trento é que meus avós saíram, vieram para o Moura, onde nasceram meus pais, onde nasci eu também. Então a família mesmo vivia essa religiosidade católica, né? Eu me criei nisso. Meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios e tias eram todos católicos. Então era a fé de participar da missa dominical
E a oração, a missa dominical quando havia, porque lá no interior nem sempre havia, mas aí havia a recitação do terço. E em casa a gente sempre rezava o terço à noite, né? A família inteira. Foram formados já Coroinha não fui, porque não foi? eu morava lá. Também porque quando eu tinha... Minha primeira comunhão foi assim. Naqueles 9 meses que nós moramos em Tigipió, eu entrei na catequese de primeira comunhão. Isso de fevereiro, por aí, até setembro. Em setembro, por aí, meus pais estavam pensando em se mudar de Tigipió, voltar para o Moura. Então, eu vim antes, não me lembro quanto tempo, eu imagino eu tinha 9 anos, vim antes, vim de ônibus sozinho, cheguei no Moura, me pegaram lá, e fiz a primeira comunhão na semana seguinte. Então, eu tinha 9 anos quando fiz a primeira comunhão, e depois disso, até 11, 12 anos, participando da vida da comunidade. Mas não havia coroinhas nas missas em que a gente participava lá no Moura. Até porque como o senhor falou, não era sempre que tinha missa no interior. Não né? era sempre que tinha missa. E era assim, o Moura é uma grande estrada que vai de Canelinha a Brusque, e na nossa região ali havia 3 igrejas. Uma mais embaixo, a Igreja da Imaculada, uma no meio, a de Santo Inácio, que era da minha comunidade mesmo, e outra mais acima, de São Sebastião. Mas a gente participava nas 3. Onde havia uma nas 3, a gente ia. Quase sempre havia domingo, numa das 3 havia. Quase sempre. Então, não é que faltava muita missa. Era uma escassez, né? De alguma forma, né? Porque... Pároco era Padre Luiz Bertotti, pároco de Canelinha, que atendia a região do Moura. E aí, dentro dessa vida de fé, o senhor decidiu, então, em que momento? Pensou assim, vou pro seminário. Como é que foi que se deu, assim? Eu mesmo não sei como é que isso aconteceu. Permanece nos mistérios de Deus. Mas eu me lembro que a primeira vez que nós moramos aqui em Itajaí, meu pai me levava à missa na igreja, a gente morava aqui em Cordeiros, levava a missa no Santíssimo Sacramento. Me lembro de uma conversa assim que meu pai dizia: quando fica grande eu vou te colocar no colégio. Depois, o que eu imaginei, deve ter sido o Colégio São José, o Colégio dos Salesianos, alguma coisa assim. Essa imagem, essa fala me ficou na mente. Depois, quando fomos morar, voltamos para o Moura. Então, quando eu estava no 3º ano primário, 4º ano primário, as minhas professoras, minhas catequistas, uma das minhas catequistas era minha tia, minha avó paterna, muito religiosa, falavam muito que o Vitor tem condições de ser padre, que ele vai ser padre, né? Isso me levou, digamos assim, a querer ser padre. Terminei o 4º ano primário, mas meu pai não tinha condições de manter os meus estudos, então fiquei 1 ano sem estudar, trabalhando na roça com a minha família. Eu tinha então 11 anos, 11 anos em fevereiro, quando entrei no seminário, para 12 anos, quando entrei no seminário em Antônio Carlos, lá no interior de Biguaçu, onde havia um pré-seminário. Lá eu fiz o 5º ano primário e o 1º ano ginasial. O senhor, talvez por ser o filho mais velho, transmitia para eles essa liderança, de repente até nesse sentido, né? Que eles pensaram assim, porque o padre precisa ser uma liderança, né? As pessoas veem isso, né? E tem tudo, e tem, como o senhor falou, né? Esse mistério de Deus, assim, né? Então, naquela época, a iniciação, isso já era dentro do seminário diocesano? Essa escola em Antônio Carlos já era ligada ao seminário da diocese? Porque eu não conhecia. É um pré-seminário, porque em Azambuja havia tantos seminaristas que foi preciso criar um seminário, um pré-seminário. Então, a gente entrava nesse pré-seminário, que hoje não existe mais. E de lá é que a gente vinha para o seminário de Azambuja. Ali o senhor concluiu até... Concluiu o ensino fundamental e depois o ensino médio. Que seria o seminário menor? Seria o seminário menor. E continuei morando lá, em Azambuja, dando aula de manhã de geografia e desenho para os seminaristas, os colegas, né, seminaristas do ginásio. Naquele tempo se dizia o ginásio, ou fundamental, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série fundamental.
e fazia filosofia no centro de Brusque. Hoje é a Unifeb, naquele tempo era FEB. Tá. A gente eu fiz lá o curso de filosofia. 3 anos. Fazia filosofia junto com... Não era próprio da diocese, então, porque na universidade é secular. Não era secular. Essa universidade era conduzida pelos deonianos. Ah, tá. E que fundaram, junto com a comunidade municipal, a Fundação Educacional de Brusque, mas era conduzida pelos padres deonianos. Ah, sim. Dom Orlando Marfi, Padre Orlando Marfi, Padre Nelson Vestro, enfim, diversos. A maioria dos professores eram deonianos. E o senhor dava aula de geografia sem uma formação de geografia? O senhor falou ali sem uma formação de geografia. Estava tendo formação de geografia porque o curso de filosofia era, na verdade, o nome oficial era Estudos Sociais. Então a gente estudava geografia, história, alguma coisa de sociologia, psicologia. É curioso que estudos sociais a gente tinha na escola, né? Essas disciplinas todas. Né? A gente teve estudos sociais, né? Estudos sociais foi até 97, eu acho. 98. Foi até, eu lembro que tinha era quinta série, sexta série. Isso foi nos anos 73, 4, 5. Sim. O senhor foi ordenado diácono no final de 80? Não, final 79. de 79. E padre no início de 80? Em Canelinha. E padre no início de 80 aqui em São Cristóvão. O senhor foi ordenado padre aqui na paróquia? Sim. E quem que ordenou o senhor? Foi Dom Afonso? Dom Afonso. Aqui numa igreja que havia na outra rua lá. Na igrejinha velha, que meu pai diz. No tempo do padre Raul de Souza. Hein? Só sobrou a casa paroquial. Ali. A casa paroquial ainda está em pé. Que agora que agora é o negócio de gás ali. Então, mas aí o senhor foi, terminou lá e foi tudo em Brusque até o final dos estudos do seminário? De filosofia, sim. Aí depois foi para Florianópolis? Depois fui para Florianópolis. Em Florianópolis para fazer teologia. No ITESC, que ainda existe hoje, né? E do qual depois eu vim a ser diretor por muitos anos e também professor. Então, no ITESC eu fiz o primeiro e o segundo ano, e quando eu estava no terceiro ano, em setembro do terceiro ano, eu fui convidado a participar em Roma de se chamava Escola Sacerdotal, do Movimento dos Focolares, por 6 meses. Então, de setembro a abril, setembro de 77, 7, setembro de 78, até abril de 79. Reta final já. O senhor já tinha terminado a teologia? Não. Terminado. Fiz uma pausa aí. Ah, tá, foi uma pausa. E quando eu voltei em 79, aí eu terminei o 4º ano em São Paulo. Morando na comunidade lá do Movimento dos Focolares e estudando no centro de São Paulo o último ano de teologia. Vinculado à Arquidiocese de São Paulo ou alguma congregação? Era vinculado à Arquidiocese de São Paulo, sim. Depois eu trouxe todas as notas para cá e terminei como aluno do ITESC. Tá. E aí apresenta o material final e daí prepara a ordenação. Nesse período, então, foi o quê? 8 anos? Tirando a parte do seminário menor, 3 anos de filosofia? Não, 7 anos. 7 anos, 3 de filosofia e 4 de teologia. Sim. Nesse período, eu já fiz essa pergunta aos padres porque eu acho que ela é importante. O senhor teve dúvidas? Assim, vou deixar, não quero mais, alguma coisa assim? Não, a minha angústia era a seguinte, que havia muitos colegas que tinham dúvidas e que saíam. E eu não tinha dúvidas. Depois que eu fiquei padre, vieram muitas crises, digamos assim. É claro, fui resolvendo na oração, na conversa com o diretor espiritual, enfim. Mas durante o tempo do seminário foi tranquilo, assim. Tudo colaborava, tudo ajudava, né? A amizade com os colegas, os professores, que a maioria eram padres, a necessidade do estudo, né? A dedicação aos estudos. Eu sempre procurei, digamos assim, aproveitar o tempo para estudar, para ler, né? Não tinha tempo, digamos assim, para ter dúvidas, crises sobre a vocação. Ocupava bem o tempo, né? E aí o senhor foi ordenado aqui, então, em 1980, no início do Fevereiro ano. de 80. Fevereiro de 80.
44 anos. 44 anos. Tá por aí já o jubileu, hein? Tem que celebrar aqui os 50 anos, aqui em São Cristóvão agora. Aqui em Florianópolis e tudo quanto... Porque ele faz aquele ano todo, é o ano jubilar, né? Padre Davi. Não dá para fazer só aqui, porque não vem todo mundo para cá. Não vem, o pessoal né? de Florianópolis não pode vir aqui. O pessoal daqui não pode ir a Florianópolis. Então, inclusive até, né, aproveitando esse gancho aí, o senhor trabalhou, o senhor ordenou e foi trabalhar de vigário na catedral? Vigário paroquial da catedral durante 2 anos, junto com 2 grandes padres, Padre Pedro Keller e Padre Pedro Martendal. Padre Pedro Martendal falecido há pouco tempo. Falecido há pouco tempo. Foram, assim, 2 anos muito bons, de muito boa experiência, trabalhar com 2 homens muito dedicados, muito zelosos, bem diferentes entre si, também diferentes no modo de viver o sacerdócio. Mas era bom porque, primeiro, que todo dia a gente rezava de manhã cedo o ofício divino, né? A oração da manhã que nós padres fazemos sempre com a recitação dos salmos. E segundo, porque havia uma organização pastoral muito bem trabalhada, principalmente por Padre Pedro Martendal, que era o responsável Padre Pedro Keller pela administração, Padre Pedro Martendal pela pastoral. Um trabalho muito bem, muito bom, muito organizado, inclusive com os morros ali na região do central de Florianópolis, né? Me empenhei também no morro que hoje se chama Morro do Monte Serrate, onde eu celebrava sempre, acompanhava a comunidade, onde hoje trabalha o Padre Wilson Gro, que tem lá o seu Instituto Padre Wilson Gro. Então foram 2 anos muito bons lá como vigário paroquial da catedral. O que é curioso, né? Porque a catedral tão conhecida é o coração da arquidiocese, indiscutivelmente, mas ela é bem vinculada de qualquer forma com a parte comunitária ali dos morros, né, padre? A gente vê muito esse trabalho, né? Sim, tem depois foi criada em 95, bem mais tarde, foi criada a paróquia da Prainha, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que pega uma parte do morro ali, que se chama hoje o Maciço Central, né? Mas uma outra parte fica ligada à parte que é pastoreada, digamos assim, pelo Padre Wilson Gro, pertence à catedral. O Padre Wilson Gro hoje ele é vigário da catedral? Ele é vigário paroquial da catedral, desde o início lá, desde 1980, 81. Em 80, 81 nós trabalhamos juntos. Depois eu saí e ele continuou, então, como vigário paroquial da catedral, até hoje. Meu Deus, eu conheço ele há muito tempo, mas eu não sabia que ele nunca, nunca, né? Mas não sei se ele trabalhou em outro lugar antes, então, porque ele já está lá há 43 anos, pelo menos. Sempre foi lá. Curioso, né? Até a gente repara isso, assim, né? Que nem no caso do senhor, assim, uma pergunta que vem, assim, a gente entrevistou aqui o Padre André Gonzaga, que sempre, apesar de participar do colégio de consultores, do colégio dos padres e tal, mas ele sempre trabalhou em paróquia. E o senhor trabalhou em algumas paróquias, claro, mas a maior parte do trabalho do senhor foi como, por exemplo, no ITESC, o senhor trabalhou muito tempo, né, padre? O senhor fez várias funções lá no ITESC, né? Então, todo padre é formado para ser pároco, pois que foi o meu caso. Mas, depois de 2 anos na catedral, eu vim ser pároco aqui em São João, bairro São João. Sim. E, então, em 82 até setembro de 83. Nesse meio tempo, em maio de 82, faleceu o padre Paulo Bratti, que era diretor e professor do ITESC. No final do mês de maio, Dom Afonso me chama, numa reunião do clero aqui no Santíssimo Sacramento, Dom Afonso me chama dizendo que ele queria que eu fosse estudar em Roma para ser substituto do padre Paulo Bratti. Quando eu era seminarista, já se falava que poderia, depois de terminar os estudos, estudar em Roma para ser professor, etc. Mas, com a morte do padre Paulo Bratti, as coisas se abreviaram. Então, em setembro de 83, fui estudar em Roma, fiz lá o mestrado e doutorado em teologia, em 4 anos, voltei em julho de 87 e em agosto de 87, passei a ser professor no ITESC. Aí o senhor ficou como responsável, era mais um dos professores, não tinha nenhum cargo responsável ainda. Mais um dos professores no começo. Na verdade, logo no começo eu fui, porque era tudo junto, todas as dioceses tudo juntos. Então eu fui orientador espiritual da diocese de Lages,
de 87 até final de meados de 87 até final de 88. Depois, no começo de 89, foram criados, o Seminário Único se diocesanizou, digamos assim. Cada diocese assumia a formação dos seus seminaristas. Foi quando eu fui designado reitor do Seminário de Teologia de Florianópolis, lá em Florianópolis. No ITESC mesmo. Então, eu era professor do ITESC e orientador de Lages, no primeiro momento, e depois reitor dos seminaristas nossos de teologia. E esse negócio de formar outros padres, o que o senhor levou de experiência, assim? Porque, afinal de contas, o senhor falou, né? O padre, quando pensa em ser padre, quando ordena, ele sempre tem na cabeça que vai trabalhar em paróquias e tudo mais. Aí, por obediência, mas também por uma compreensão do chamado de Deus, o senhor foi indo para isso. O senhor deve ter carregado várias experiências, né, de formar novos padres, né, porque é uma responsabilidade muito grande, né? A dedicação que a gente faz da própria vida, né, porque por mais que a gente se forme para ser pároco, é preciso que haja formadores de novos padres, né? E como fui escolhido para isso, assumi essa missão, né? Com certa dificuldade, porque no coração de um padre sempre tem o desejo de servir o povo, trabalhar com o povo, como, por exemplo, os 2 anos de vigário paroquial na Catedral, 1 ano e 9 meses pároco aqui no bairro São João, mais tarde, 3 anos pároco em Florianópolis, no bairro Saco dos Limões, depois, antes disso, 4 anos de vigário paroquial da Catedral, numa segunda vez. Então, sempre tem esse desejo de trabalhar com o povo, visitar famílias, visitar doentes, trabalhar com crianças, grupos de jovens, enfim. Só que o serviço, depois que eu, nesse meio tempo, fui diretor do ITESC, o ITESC tem quase 50 anos, metade desses 50 anos fui eu que dirigi, digamos assim. Depois, junto com o ITESC, foi criada a Faculdade Católica de Santa Catarina, a FACASC. É a mesma coisa, o ITESC tem a cara canônica e a FACASC tem a cara civil, mas é o mesmo curso de teologia. Eu fui o primeiro diretor da Faculdade de Teologia, da FACASC, né? Então, para isso, trabalhei muito para formar toda a documentação necessária, claro, junto com todos os professores, mas era eu que estava à frente. Eu que tinha que depois parar, sentar na cadeira para escrever todos esses documentos que eram pedidos pelo MEC para a autorização do curso e para a referência do curso diante do MEC, né? Então, tudo isso faz com que a gente esteja assim meio afastado do povo. Mas a minha solução, digamos assim, pessoal, psicológica, era: se eu não estou à frente do serviço de evangelização, de missão, em paróquias, comunidades, etc., eu estou na retaguarda formando padres, né? Então, hoje, base, por exemplo, eu posso dizer que 80% dos padres da Diocese de Florianópolis, dos padres diocesanos, eu fui professor deles, né? Excluindo Chapecó, que não estuda no ITESC, dá para dizer o mesmo, talvez 60%, 70% dos padres diocesanos de Santa Catarina, né? Então, isso também alivia o coração da gente, digamos, né? Porque não estou lá diretamente no serviço do povo, mas estou preparando, trabalhando, servindo, ajudando, dando aulas, né? Preparando a formação dos futuros padres. Para que outros estejam, né? E estou nisso há 37 anos, né? Isso que eu achei, a gente vê assim, né? Eu falei, até comentei com o senhor antes da gente gravar, que a gente estuda um pouquinho sobre as pessoas que vêm aqui, e é uma série de atividades que o senhor exerceu na Faculdade Católica, no ITESC. Foram quase 5 anos em Roma, então, né? 83 a 87, 4 anos. Setembro de 83 a julho de 87. Não chegou a dar 4 anos. Não chegou a dar 4 anos. E lá o senhor precisou estudar outro idioma? Ou como é que foi lá em Roma? Porque a gente tem curiosidade, né? Imagina, estava perto, perto, não sei se na atividade, mas perto do Papa, né? Na sede da igreja, né? Uhum.
Então, como eu, no tempo de seminário, principalmente de teologia, já na filosofia também, mas principalmente da teologia, eu participava do movimento focolares e eu ia com certa frequência a São Paulo, morei lá um ano, né? Então a gente escutava muitas reflexões em italiano, de Chiara Lubick, que era a fundadora do movimento, e de outras pessoas do movimento. Então o som italiano estava em mim, além de eu ser descendente de italianos, né? Então o som estava aí. Eu, digamos assim, não posso dizer que estudei italiano. Eu entrei no jogo, né? As aulas eram em italiano lá em Roma, a maioria delas, algumas em espanhol, algumas em inglês, mas a gente podia escolher os cursos que podia fazer, então eu preferia sempre português e espanhol. Italiano não precisei estudar, espanhol não é que eu fale, mas me viro tranquilamente, inglês e francês eu leio tranquilamente também. Agora, a vida em Roma também, o começo foi bem complicado, né? Exatamente porque fora do ambiente da gente, fora do trabalho com o povo, fora da família, né? Depois, Roma, num primeiro momento, Roma pareceu algo assim muito estranho, prédios muito velhos, parece que escuros, né? Estranhei muito. Depois de 2 anos, eu vim fazer o casamento de uma irmã e de um irmão aqui. E quando eu voltei, já estava bem encaminhado já a tese de doutorado, aí eu comecei a apreciar Roma. Olha, levou uns 2 anos de se 2 acostumar. anos. Imagina. Algumas pessoas nos começaram a chamar a atenção, Vitor, olha a coisa pelo lado da história, não é Brasil, é Roma, é 2.000 anos, mais de 2.000 anos de história, né? Tem que ver as coisas por esse lado. Enfim, daí comecei. Aí depois a gente fez amizades lá, né? Com os próprios colegas brasileiros do Brasil inteiro, que moravam no mesmo colégio e cada um estudava em faculdades diferentes. Isso ajudou também a levar os estudos de lá até o fim. Mas eu fiz o mestrado e doutorado no mínimo do mínimo. Não, tá. Foi a base para poder... Não, do mínimo que eu digo, o mínimo para fazer o doutorado tem que ficar lá 2 anos, o mestrado. Eu fiquei no mínimo, que é 2 anos. E fiquei o mínimo, que é, para fazer o doutorado, no mínimo é 2 anos. Podia ficar mais, né? Mas eu fiz o mínimo exatamente para poder voltar. Também havia toda a ânsia de um novo professor para substituir o Paulo Bratti, né? Eu tinha que voltar para continuar o serviço. O senhor trabalhou também com a pastoral vocacional aqui na Arquidiocese, né? Por um tempo. Assim que eu voltei de Roma, além de orientador dos seminaristas de Lages e depois reitor dos nossos seminaristas. Fazia umas 10 coisas ao mesmo tempo. Eu era coordenador da pastoral vocacional. Foi uma época muito boa, de 3 anos, 2 ou 3 anos, em que havia uma equipe diocesana, irmãs, tinha um seminarista que me acompanhava, né? E a gente ia por esses interiores afora, São Bonifácio, Anitápolis, Rancho Queimado, Angelina, nas comunidades também das cidades, né? Fazer campanha vocacional. E em muitas paróquias foram criadas equipes vocacionais, né? De casais que ajudavam a levar adiante a pastoral vocacional em termos de oração, em termos de manutenção dos seminaristas. Que hoje é o que faz o SAV. Que hoje é o que faz o SAV. Certo. Durante muito tempo com o padre Vânio, agora com o padre Gilson. Então, padre, o senhor, isso faz 35 anos. O senhor acha que mudou, com o tempo, mudou muito a forma de chamar a atenção do jovem para se tornar um seminarista? O que o senhor entende assim que mudou? Porque hoje está tudo muito, muito escancarado por causa da internet, né? As milhões de oportunidades. O que muda, assim? Como é que cativava um jovem lá no final da década de 80 e o que cativa hoje, assim, que o senhor percebe mais? Então, eu posso colocar 3 tempos, digamos assim. O meu tempo de a criança, adolescente, jovem, havia mais vocações, né? A maioria, para não dizer todos, provinham de famílias tradicionais, católicas, bem constituídas, pai e mãe vivendo juntos, né? Uma certa limitação econômica, uma certa pobreza, mas que ajudava até a se manter firme na comunhão da família,
e na pertença à igreja, na frequência aos sacramentos, né? Tudo isso, então, o jovem seminarista daquele tempo, além de ele ter a vocação dele, ele era mantido, digamos assim, pela comunidade, né? Já era outro tempo quando eu fui orientador vocacional. Então, lá pelos anos 87, 8, 9, 90, 92, por aí. Quando se começou a perceber o seguinte, as famílias começaram a ter menos filhos, né? E, portanto, menos matéria-prima, digamos assim, né? de seminaristas para entrarem no seminário, né? Começaram as primeiras ameaças, digamos assim, à vida de família, à constituição de família, primeiros movimentos do que hoje se chama secularização, laicidade, né? Liberdade religiosa, enfim, as pessoas passaram a escolher a sua religião, muitos começaram a deixar a Igreja Católica para as igrejas evangélicas. Então, esse foi aquele tempo lá. Hoje, nós estamos num terceiro tempo, segundo o meu ver, em que as famílias têm menos filhos, né? Às vezes tem um ou dois, né? E nem sempre todos são homens, né? Ainda tem que fazer esse desconto. Tem menos filhos para o seminário, mas nós temos um diferencial, é que as comunidades paroquiais, as comunidades, né, nas paróquias, a matriz e diversas outras comunidades, elas têm mais sustentação, mais qualidade, digamos assim, né? Quem é católico, né? Verdade, pai. E aí, então, os vocacionados nascendo desse meio também já têm um certo amparo, né, de oração, de carinho, de presença, de acompanhamento, de sustentação econômica, né? Mas eu sinto uma grande fragilidade da nossa juventude seminarística atual, que é principalmente fragilidade intelectual e fragilidade psicológica. Intelectual pelo seguinte, porque não é que hoje nossas escolas formem bem, né? No meu tempo, por exemplo, não só quem vivia em seminário, mas nas escolas públicas, até o 4º ano primário, eu aprendi muita coisa que hoje os meus alunos não sabem. Né? Uhum. Por exemplo, a conjugação dos verbos, a formação de frases. Está mais atrasado, o senhor entende, assim? Não. Ou não tem mesmo? Não tem. Eu acho que foi ceifado mesmo. Foi, né? Não tem formação, assim, uma boa formação no português. Para ler, para se expressar, para falar, para escrever, tudo isso tem que saber português. Né? Então, há uma falha muito grande nisso. No conhecimento também de arte, cultura, ciências, né? Muito frágil. E depois uma fragilidade também psíquica, digamos assim. Muitos vêm de famílias abaladas, né? Pais separados, famílias sofridas, né? Hoje, muitos jovens têm depressão, né? Ansiedade, doenças psíquicas. Isso também, os seminaristas são acometidos por isso, porque os seminaristas são o quê? São jovens que vão lá para ver, do né? nosso dia a dia, né? E que têm vocação para ser padre, mas a natureza deles são jovens aí das nossas famílias, das nossas comunidades. E é claro que depois na formação se tenta trabalhar tudo isso, né? Seja na formação intelectual, espiritual, litúrgica, psicológica. Hoje, por exemplo, tem muitas dioceses que pagam o acompanhamento psicológico para os seus seminaristas, para todos os seminaristas. Nossa. Algumas pagam só para aqueles cuja necessidade é mais evidente, né? Mas para dizer assim, como é bem diferente de outros tempos, né? Porque hoje nós vivemos numa época de muito individualismo. Ao mesmo tempo que as pessoas querem cultivar a sua individualidade, no sentido em que cada um é único, é irrepetível, cada um é imagem e semelhança de Deus, isso é da nossa fé. Ao mesmo tempo, porém, se cai no individualismo, que é eu sou dono da minha vida, faço o que quero, busco o meu prazer, né? Então, isso também está presente na igreja como um todo, né? E também na formação
dos nossos jovens. Então, é na formação que eu digo, o que os nossos jovens recebem de formação aí nas redes sociais, por exemplo, né, que eu chamo de redes antissociais. Então, e a gente tem que enfrentar esse mundo, né? Não se trata de colocá-los numa redoma de vidro, mas se trata de prepará-los para estarem no mundo, como disse Jesus, vocês estão no mundo. Não são do mundo, mas estão no mundo, e no mundo vocês vão padecer tribulações, disse Jesus. Agora, porque assim, a gente que, né, nós que somos leigos, assim, a gente tem visto, como talvez como vantagem, assim, que quando vem, hoje, né, na realidade de hoje, quando o jovem ele se decide a ser seminarista, pelo menos para viver a experiência, eles vêm com uma decisão que não está dependendo tanto dessa linhagem familiar, né, padre? Eu acredito que chegam muitos seminaristas, por exemplo, que, tá, quem é que te trouxe? Teu pai, tua mãe, teu... Não, eu quero. E isso aí tem as suas vantagens também, né? Tem porque, dado aquilo que eu falei, né? O valor que se dá à individualidade de cada um, né? Então, quando um jovem, por exemplo, faz uma experiência de conversão, participando de um movimento, da vida em comunidade, da pastoral da juventude, de um grupo de jovens da comunidade, faz a experiência de conversão, então, a partir disso, ele tem esse dom, né? E ele, não é que ele se garante, porque ninguém se garante, né? É sempre um dom de Deus, é sempre a graça de Deus. Mas ele conta mais com isso, né? Ele sabe que não pode contar muito com o social, com o amparo da sociedade, às vezes nem mesmo com a família. Nós temos diversos casos de seminaristas cujos pais, o pai, né, não querem, né? Não querem, fazem tudo contra, no final aceitam quase que resignadamente, né? Então, isso mostra, digamos assim, que para o jovem de hoje não é fácil. Mas, como você lembrou, ele conta muito com a sua experiência pessoal, né? Sim. Claro, ele vai ter que manter essa experiência na vida de oração. O seminário ajuda muito isso, né? A formação que ele tem, o acompanha, porque hoje também o reitor encontra-se pessoalmente com cada seminarista com frequência, às vezes mensalmente. Além do reitor, que é o formador mais importante, tem o diretor espiritual e tem o acompanhamento psicológico. Então, são 3 acompanhamentos, né, que ajudam o seminarista a se manter firme. A igreja viu que diminuiu a quantidade de vocações pela própria matemática, né, como o senhor falou, né? O senhor tem 11 irmãos e tantas famílias tinham 10, 11 que pensavam assim. As próprias famílias falavam assim, um desses aí vai, né? E hoje em dia, às vezes, né, tem tantas outras realidades de matemáticas, né? E depois, hoje também tem muitas profissões, né? Muitas. Você pega a lista dos cursos de uma universidade, está carregada, né? Então, tem muitas outras possibilidades, digamos, de você se realizar na vida. Além do fato de que a religião vai se tornando cada vez menos impactante na vida das pessoas, né? Além disso, tem o fato de muitas profissões nas quais os jovens podem encontrar o seu futuro. O padre, o senhor foi pároco, então, no São João e no Saco dos Limões? Teve pároco? Sim, foram nessas 2 paróquias? 2 experiências de pároco. 1 ano e 8, 9 meses no bairro São João, aqui em Itajaí, e 3 anos no Saco dos Limões, em Florianópolis. O que 44 anos de padre, né, com uma experiência ali de 5 anos de pároco. O que o senhor carrega, assim, não só de memória, mas como é que foi essa experiência de pároco para o senhor? O senhor gostou? Sim, foram momentos muito significativos, ricos, né? Por aquilo que eu dizia antes, contato com o povo, trabalhar com diversas pastorais, visita a famílias, a doentes. Aqui no bairro São João, quando eu cheguei, eu tomei a decisão, eu era padre novo, tinha 27, 28 anos, tomei a decisão de almoçar cada dia na casa de uma família. Oh, coisa boa! Foi ótimo, porque eu assim, turmando, contactava as pessoas. Teve casos, por exemplo, de uma família em que ele não participava nada da vida da igreja, começou a participar. Enfim, diversas pessoas foram
atraídas para participar da igreja com essa minha atitude. Uhum. O problema é que depois a gente tem que comer demais, né? E não faz bem para a saúde. Ninguém recebe o padre em casa com uma comidinha básica, né, padre? Depois tem que ter caipirinha, sei lá, cerveja, em pleno dia de semana, dia que voltar tarde para atender o povo. Mas, enfim, foi muito bom. Assim, São João foi uma paróquia que me marcou bastante. E naquele né? tempo o São Vicente ainda não era paróquia, então um pedaço São Vicente pertencia ao bairro São João. pertencia ao São João, né? Mas nós viemos em dois para o bairro São João. Ah, foi? E eu junto com o Padre Ciro. O Padre Ciro, num primeiro momento, morava comigo lá no bairro São João. Depois ele veio morar no bairro São Vicente. Ele ficou encarregado de criar, digamos, a paróquia de São Vicente. Que foi em 90. E nós dois juntos fomos convidados para estudar em Roma. Então, eu fui para estudar teologia sistemática e ele, viajamos juntos, inclusive, e ele para fazer teologia bíblica. E aí, então, no meu lugar veio o padre Gilberto Mafra, que estava no Santíssimo Sacramento, e o padre Edgar veio no lugar do padre Ciro para continuar a formação da paróquia São Vicente. Era uma paróquia aqui hoje o paróquia de São João tem 4 comunidades, mas na época então era bem maior, né? Porque eu não conhecia, né? Mas até achei que alguma pertencia a São Cristóvão, mas não, né? Era tudo São João, né? São Vicente e São João era tudo São João. Na verdade, uma comunidade eu me lembro que foi criada no meu tempo. É uma que fica lá na Barra do Rio. Nossa Senhora Aparecida. Não me lembro qual era. Senhora Era Aparecida. numa escola. Atrás do Senai ali. Onde era o Nossa campo Senhora da aviação, tempos atrás. Sim. Nossa Senhora Aparecida. Eu sei que eu celebrava numa escola e a gente começou a formar uma comissão para comprar um terreno, para construir a igreja. Hoje ele é bem destacado, tu entra ali atrás do Senai já aparece. Ah, legal. E uma outra que eu acho que é Cristo Redentor. Cristo Ressuscitado, aqui na Nova Brasília. Na pracinha, Brasília, na frente da pracinha ali. É uma igreja pequenininha. A gente também já havia um começo ali, mas a gente começou a destacar mais. Hoje o São João é essas duas, a matriz, e uma outra que foi criada depois, que é a São Francisco, que é lá para dentro do outro lado do Imaruí. Daí o resto ficou todo pro São Vicente, que agora também foi desmembrado, né? Que foi criada a paróquia Nossa Senhora de Fátima para o bairro Cidade Nova. E aí depois o senhor foi lá, uns anos depois, o senhor foi pro Saco dos Limões, né? E no Saco dos Limões, antes de mim tinha passado no tempo do padre João Cardoso. Depois do padre João Cardoso já havia passado o padre José Bezen, padre Vilmar Vicente, agora era eu. Uma experiência interessante lá foi a seguinte: o padre João Cardoso, ele visitava todas as famílias no tempo da Páscoa, para abençoar as famílias. Só que isso depois não foi levado adiante pelos outros padres, mas o povo ficava reclamando. Então, quando chegou no meu tempo, eu não tinha como fazer isso, porque eu já era diretor do ITESC. O senhor continuou no ITESC mesmo, pároco? Sim. E o meu vigário paroquial, o padre Mário Sérgio, ele tem dificuldade para caminhar, então não tinha como fazer esse tipo de serviço. Ele era levado sempre de carro para celebrações, etc., mas lá tem muito morro, daí não dava para fazer isso. E então eu combinei com o povo o seguinte: olha, não tem como nós visitarmos todas as famílias no tempo da Páscoa. Mas, já desde 1982, o Vaticano havia publicado um ritual de bênçãos por ministros leigos. Ou seja, leigos e leigas que podem dar bênçãos de casas. Então eu combinei antes, é claro, apareceram 60 pessoas, depois sobraram 40, que receberam então a provisão de Dom Eusébio naquele tempo, para serem visitadores de casas no tempo pascal, naquele ano, naquele tempo pascal. Então fizemos toda uma formação, dividimos a paróquia Isso em forma setores, lideranças, né? Nossa. Imagina. E aí, na noite da Páscoa, foram enviados e cada um cumpriu a sua missão. Não é que todas as famílias foram visitadas, mas a grande parte foi. E eu dizia, olha, a bênção não é do padre, é de Deus, né? Então é o ministro leigo que está trazendo a bênção da igreja, a bênção de Deus para a sua família.
Então, foi um momento bastante significativo. Havia também, Padre Vilmar Vicente havia feito isso. A comunidade acolheu bem, padre, isso aí? Sim, sim. Que legal. Assim, sempre tem que dizer, mas não é o padre. Dizendo, não é o padre, né? Mas a gente tinha que dizer também, não é o padre. Claro que não é o padre, né? Não precisa ser, né? Outro dado importante lá do Sacro dos Montes era a pastoral da juventude. Em cada comunidade havia um grupo de jovens. Olha né? só. E a gente se encontrava, os líderes a gente encontrava mensalmente, promovíamos retiros, né? Havia casais, lá havia o movimento de irmãos que há em diversas paróquias da nossa diocese. Daí, um tempo também o senhor trabalhou em Biguaçu, de vigário. Um ano só. Um ano só? Muito sofrido naquele ano. Foi Lá é grande, né? Lá é muito grande, né? 1992. Sim. É que eu era reitor, né, do seminário, reitor e professor do ITESC, e Dom Eusébio achou por bem que eu poderia ser vigário paroquial de Biguaçu. Imagina, a 101 não era duplicada ainda. E eu ia todo dia de Biguaçu para o Pantanal, em Florianópolis, e voltava, né? Voltava, às vezes, mais cedo, porque tinha missas ou compromissos à noite, durante a semana. Eu fui vigário paroquial do Padre Gilberto Mafra. Foi um ano muito sofrido, primeiro porque o quarto que eu estava lá era muito úmido, não pegava sol, nunca. Nem no verão não pegava sol. Então, muito úmido. Segundo, por causa dessa correria na 101, todo dia. Aí falei para Dom Eusébio, olha, se continuar assim, eu vou me estafar, se não morrer de acidente, né? Porque era muito perigosa mesmo a 101. Mas, enfim, também foi uma experiência boa, porque a paróquia de Biguaçu, naquele tempo, até uns 2 anos atrás, era o município todo, uma paróquia muito grande, bem recente, 18 comunidades. Faz uns 2, 3 anos que foi criada uma paróquia nova ali. Então, uma paróquia muito grande, né? E a gente celebrava a missa em muitas comunidades, eu trabalho também com casais, com catequistas, enfim, foi um ano bastante sofrido, mas também bastante recompensador. Sim. Aí, assim, padre, o senhor quando o senhor, depois de um tempo, o senhor foi coordenador arquidiocesano de pastoral. O senhor ainda, nesse período inteiro, o senhor sempre continuou trabalhando no ITESC? Sim, sempre. O ITESC era a base e o bispo ia dando outras funções? Exatamente. Coordenação do pastoral, eu fui convidado por Dom Eusébio, então 2000, 2001, 2002 e 2003. Aí, nesse meio tempo, saiu Dom Eusébio e veio Dom Murilo. Depois eu voltei em 2009, 10 e 11. Mas o coordenador, então, foram 4, depois mais 3, são 7 anos. O coordenador arquidiocesano de pastoral tem muito trabalho, né? Tem. O que faz, assim, pro povo, né? O povo entender, onde que reflete no povo a atividade do coordenador arquidiocesano de pastoral, assim, pra gente... Digamos assim, no povo em geral, muito pouco. É mais com os padres, os párocos, vigários paroquiais e as lideranças das paróquias, né? Porque o trabalho do coordenador pastoral é coordenar toda a pastoral, né? Das forças vivas das lá? Forças Vivas, pastorais, movimentos, organismos, serviços, meios de comunicação, escolas, enfim, tudo quanto é frente evangelizadora é o coordenador de pastoral que está à frente. É o coordenador de pastoral que oferece formação para os CPPs e CPCs de cada paróquia, de cada comunidade. No meu tempo foi feita o novo plano de pastoral, que ainda está em vigor. Ele começou comigo em 2009, foi concluído, daí saiu Dom Murilo e Dom Vitor Schlickmann foi bispo, como é que se diz? O administrador apostólico? Administrador apostólico. Então, foi no tempo, e depois, quando chegou Dom Wilson, assim que chegou Dom Wilson, foi aprovado o plano, que é o plano vigente agora. Então, o coordenador de pastoral também está à frente disso, a Assembleia Paroquial de Pastoral, todas as assembleias, né? As reuniões do clero, quem preside é o bispo, mas quem coordena a reunião do clero, os assuntos, né? A agenda é o coordenador de pastoral. É um serviço bastante... Participar de todas as reuniões, a gente chamava naquele tempo comarca, depois foranias, né?
No meu tempo eram 8, agora são 13. Mudou em 2014, se eu não estou enganado, né? E aí? Por aí, foi... com a apresentação do novo plano. Uhum. Então a gente ia em todas as reuniões de comarca, a maioria à noite, imagina, Botuverá, Itajaí, né? Santo Amaro, Garopaba, né? Enfim, tudo. E a gente ia e voltava, né? Uhum. E com o trânsito cada vez pior, como está hoje, digamos assim. O Padre Alcides hoje tem um grande trabalho na coordenação de pastoral. Tem, né? Foi o Padre Revelino também por um Padre tempo, Revelino né? também. É porque o que chama atenção, o que chama a nossa atenção, assim, Padre, falando né, entrando agora no próximo ponto aqui, que é sobre a função hoje principal, né, de ser vigário geral, é que a nossa arquidiocese, territorialmente, ela é muito grande, como população e como território, né? E aí uma pergunta de leigo, mas bem tendenciosa, assim, por que essa diocese não é dividida, Padre? Por que essa diocese não é dividida? Porque os bispos de Florianópolis não querem. Porque assim, não, assim, para claro, nós, né? porque para nós é inacreditável, assim. A gente vê dioceses, esses tempos eu estava assistindo a ordenação de um bispo na diocese de Lorena, né, que é a diocese da comunidade Canção Nova. Era tipo assim, 400 mil habitantes a composição da diocese e já era, sei lá, o sexto, sétimo bispo. Eu disse, porque se eu não estou enganado, era 1,5 milhão de habitantes que tem aqui na arquidiocese. 2 milhões e 200 mil. 2 milhões. Então, quando eu vi era 1,5 milhão, 2 milhões e 200. É muita gente, né? É. Então, os bispos não querem, nem entra em pauta, porque Padre Ney Brasil falava disso, tinha um mapa desenhado bonitinho, que era... Antes do Ney Brasil, eu fiz muita... o senhor também? Falava bastante. Mas, quando eu percebi que Dom Eusébio não queria, né? Aí eu me acalmei um pouco. Depois veio Dom Murilo, pensei que ia... Mas Dom Murilo disse, enquanto eu for arcebispo de Florianópolis, não saia a diocese de Itajaí. Dom Wilson também deixou claro que não. Né? Mas tem que partir do bispo, assim, porque não, claro. Porque tem o povo, né? Tem a questão do povo, né? Também, tem né? que ter a questão do povo. Mas aqui tem um fator importante, que é o seguinte. Em Itajaí, no município de Itajaí, ali na estrada que vai de Itajaí a Brusque, nós temos um grande espaço, que a gente chama da Fazenda. Uhum. Né? Um grande espaço que pertence à Arquidiocese de Florianópolis. Né? E é claro que, criando a diocese, e depois Brusque, né? Onde está o seminário de Azambuja, onde tem o santuário, né? Que pertence à Arquidiocese. Então, sendo criada uma diocese aqui no norte, Itajaí ou Brusque, possivelmente Itajaí, teria que... tudo isso vir para Itajaí. Uhum. Né? Então, já é uma perda. De outro lado, quando foi criada a Diocese de Blumenau, Navegantes, Ilhota, Pissarras, Penha e Luiz Alves passaram a pertencer a Luiz Alves. Passaram a pertencer a Blumenau. Eu me lembro que um bispo de Blumenau, Dom José Negri, uma vez disse... porque para criar a Diocese de Itajaí, teria que envolver pelo menos Navegantes, Pissarra, Ilhota, que são municípios limítrofes com Itajaí. Uhum. Ele também disse, não tem como tirar esses municípios da Diocese de Blumenau, né? Que a Diocese de Blumenau é muito pequena, tirando esse município fica menor ainda. Então tem esses fatores que têm atrapalhado, digamos assim, na criação de uma diocese em Itajaí. Mas... né, digamos assim, sempre é possível. Que nós estamos aqui no extremo, né? Itajaí é a última cidade. Então, assim, a gente... eu estive num evento da Renovação Carismática lá em Anitápolis, por exemplo, num final de semana de carnaval, em 2019. A gente levou 5 horas daqui a Anitápolis de carro, porque era uma sexta-feira de carnaval. Aí, naquele dia, foi um dia que a gente falou muito sobre isso. A gente falou assim, não é possível que eu esteja em Itajaí e que seja mais fácil eu ir a Curitiba do que ir numa cidade que pertence à mesma diocese. E aí entrou, mas a gente sempre ouve, né, como a gente tem muita proximidade, que essas questões, querendo ou não, né, Padre, questões financeiras, né, porque hoje são realidades completamente diferentes, né. Quando se olha para a igreja particular de Itajaí e olha para uma igreja particular, sei lá, de Garopaba ou de São Bonifácio, são, né, tô falando bem dos extremos, assim, né, Major Gessino, que são bem distantes um do outro, que para nós, povo, que eu acho que é o maior interessado, já não... Parece que não combina serem da mesma diocese. Uma solução foi dada, mas não se levou adiante.
de ter um vigário episcopal em Itajaí e um vigário episcopal no sul, né, em Florianópolis, São José, por aí. Mas as coisas pararam, digamos assim, não se levou adiante. Estava tudo muito bem trabalhado em termos de qual é a missão do vigário episcopal, quem poderia ser vigário episcopal aqui e lá, mas depois não foi adiante. Agora, como você falou antes, depende muito também do povo, né? Tem que... Não estou incentivando, digamos assim, mas só estou dizendo que o caminho é esse, né? Não é uma coisa que vem de cima, não é um decreto que o bispo, o arcebispo vai emanar. Né, o povo teria que apresentar... teria que apresentar motivos, números, né? As vantagens, as dificuldades. Depois também a gente não pode esquecer que a criação de uma diocese implica... toda a estrutura, toda a infraestrutura para uma diocese. Tem que criar uma residência episcopal, uma cúria, uma mitra, enfim, tudo isso... Sim. Né? Como o padre Ney Brasil uma vez publicou um texto, né, que nós na época vimos muito, que ele dizia, né, que o nome do texto era Catedral de Itajaí. Daí ele falava tal, sobre desenho lá, que era aquele, bem como o senhor falou, pegava algumas cidades da Diocese de Blumenau e iria até, acho que Porto Belo ou Tijucas. E aqui pro lado de cá pegaria Brusque, não lembro se Nova Trento pegaria ou não. Mas, não, né? Acho que Nova Trento não. Não me lembro. Canela. Enfim, mas era por ali, assim. E aí ele dizia, né, que a música do Vinde Verde lá do Congresso Nacional falava que de uma diocese agora são 10, ele dizia agora são mais 10, porque daí ficaria 11. Então... Mas assim, a gente, até por esse assunto agora que nós estamos pontuando, né? O senhor, desde 2012, é vigário-geral da Arquidiocese. O que para nós é um vigário-geral? Porque quando o pessoal fala assim, vigário-geral é um vice-bispo? Como é que é? O vigário-geral pode ser um bispo. Aliás, quando numa diocese há um bispo auxiliar, 1, 2 ou 3 ou 4, sei lá, São Paulo, Rio, por exemplo, todo bispo auxiliar é vigário-geral. É nomeado já como vigário-geral. Como é agora Dom Onésimo. Dom Onésimo é bispo auxiliar e é vigário-geral da Arquidiocese. Junto com o senhor? Junto comigo. Na verdade, agora sou eu junto com ele, né? Porque... Daí ele entra e o senhor já fica... Não, eu continuo com o mesmo serviço, porque ele vai fazer mais o serviço de bispo mesmo, né? O que faz o vigário-geral? O vigário-geral, ele participa do governo da diocese. Ele não tem o poder legislativo de legislar na diocese e nem o poder judiciário para julgar. Mas ele tem o poder de administrar a diocese. Inclusive, no Brasil isso não tem. Mas na Europa, na França, Alemanha, por exemplo, quem faz as transferências dos padres é o vigário-geral. Era aí que eu ia perguntar. Às vezes o bispo nem sabe, assim, ou é comunicado, né? O vigário-geral é que é o responsável pela administração da diocese, né? Administração patrimonial, econômica, financeira e, no caso, do acompanhamento e transferência do clero, lá. Aqui não, aqui, graças a Deus, os nossos bispos, eles são mais dedicados, né? E querem e ficam mais presentes na vida dos padres, das comunidades, das paróquias, etc. Mas, então, o serviço, aqui, no meu caso, o serviço vigário paroquial é acompanhar o arcebispo no governo da diocese, conselho, participo do conselho econômico, do conselho de consultores, conselho presbiteral, conselho pastoral. Deus do céu. Tem gente que fala, esses padres aí não trabalham, só rezam missa. No meu caso não é assim. Segunda-feira, por exemplo, eu não tiro desde 1980, né? A segunda-feira é a folga dos padres, mas não é o seu caso. Nos primeiros anos de padre, antes de estudar em Roma, eu tirava. Depois, quando voltei, acabou. Então, o vigário-geral faz isso, participa dessas reuniões. No meu caso, eu ainda sou coordenador do Jornal da Arquidiocese, coordenador e revisor. Sou revisor também dos livros de catequese produzidos pela animação catequética, dos grupos bíblicos em família. Então, é um serviço que eu presto à diocese, né? Como vigário-geral, mas extrapolando um pouco, porque essas questões de revisão não é do vigário-geral, mas eu que faço, né? A gente, quando chega ali setembro, outubro, novembro, que
Hoje, né, nós falávamos da Paróquia São Cristóvão, que tudo bem, é um caso diferente, porque, né, as transferências acontecem pelo Superior Provincial dos Deonianos, mas nas paróquias diocesanas começa a se pensar, o senhor participa das decisões de transferência dos padres diretamente, ou o senhor dá um conselho, Dom Wilson, o que o senhor acha, tal? Diretamente, não. Depende muito de Dom Wilson, né? Ele, às vezes, ele sempre pergunta na reunião do Conselho Presbiteral, lá pelo mês de setembro, se há alguém que gostaria de mudar, se vocês acham que alguém precisaria ser mudado, né? Então, no Conselho de Presbíteros, que somos em umas 18 pessoas, por aí, 18 padres, né? Já saem algumas ideias para Dom Wilson. Aí ele começa a fazer a montagem dele. E aí depende muito de ano para ano. Às vezes ele pede que eu participe, não só eu, o padre Tarcísio, que é o ecônomo, o padre Alcides, coordenador de pastoral, agora vai ter Dom Onésimo. Às vezes ele pede que a gente participe, às vezes ele formata e pede opiniões a partir do que ele já fez. Já montou. Depende muito de caso para caso. Não deve ser fácil, né? É um quebra-cabeça, né? Porque é uma diocese muito, como a gente falava, né? Muito grande, né? São 74 paróquias, se eu não estou enganado, na diocese, é 70 e poucas, né? É quase 80, porque quase foram 80, criadas algumas novas. agora, né? Os santuários têm caráter paroquial, né? A Zambuja e Santa Paulina, né? Além de Angelina. Angelina, né? Então, Dom Afonso, de saudosa memória, que me ordenou como padre, Dom Afonso falava de mexer os pauzinhos, né? Não tinha aquela brincadeira. Meu, imagina, né? Tapa um e descobre outro. Tem que puxar um devagarinho. E é sempre assim, se pensa num, tem que pensar em dois, porque se sai daqui, tem que vir outro no local. É muito trabalhoso, é muito difícil, né? Eu imagino que para Dom Wilson é muito complicado isso, porque não é que ele pode simplesmente dizer vai, né? O padre vai querer argumentar, vai querer manifestar dificuldades, problemas. Claro que o bicho sempre pode apelar. Escuta, você fez promessa de obediência. Que já aconteceu, a gente já viu, né, de Dom Wilson lançar a lista, que geralmente é ali pelo dia 10 de dezembro, assim, né, 10, 15 de dezembro, bem no finalzinho do ano, né. E dali uns dias eu já lembro de pelo menos uns 2 casos, assim, de dizer, não, o padre não vai um outro. Acontece às vezes. Aí no caso, talvez não tenha sido diretamente por desobediência, mas algum problema que deve ter surgido no meio do caminho, né? Tem de tudo. Aqui entram sempre questões também pessoais, né? Que um bicho não pode expor para o público um problema pessoal que um padre tenha, né? Agora, dentro das... Quando a gente preparou para fazer esse bate-papo com o senhor, eu ainda falei pro Marlon e pros outros rapazes que nos ajudam aqui, que é necessário uma organização mental mesmo, psicológica da parte do senhor para conseguir administrar tudo isso, né, padre? Porque tem horas que o senhor é o diretor do ITESC, tem horas que o senhor é o vigário-geral, tem horas que o senhor é submisso hierarquicamente a uma situação, tem horas que aquela mesma outra situação o senhor já é o superior e tudo mais. Mas daí Deus foi dando também algumas coisas mais espirituais, porque eu falava esses dias com um padre que é ecônomo e ele disse assim, cara, às vezes assim, eu olho para isso aqui, eu trabalho de segunda a sexta com papel, e eu queria trabalhar com gente. Ele falou bem, ele usou esse termo, né? E durante 2 momentos o senhor foi diretor espiritual do movimento do Emaús? Foi isso, né? Não, agora, desde 2009. O senhor está direto nesse período, porque estava apontado. E é uma questão de afinidade? O senhor tem afinidade ou foi direcionado? Porque o movimento do Emaús aqui na região de Itajaí, eu não sei nem se existe. Eu acho que não existe, né? Mas eu vejo que isso, em Brusque e em Florianópolis é muito conhecido, né, padre? Sim. Como é que funciona o trabalho para ser um diretor de um movimento assim tão forte como é lá, né? Então eu vou começar lá longe. Quando eu era seminarista, eu tinha uma dificuldade muito grande para trabalhar com jovens. E eu pensava, meu Deus, eu vou sofrer demais como padre para trabalhar com jovens. E o que é que veio a calhar? Seminaristas são jovens, então o meu trabalho mais importante, ao qual dedico mais tempo, é a formação dos seminaristas, né, com as aulas, e desde 2009 com os jovens do Movimento Emaús. Como é que aconteceu o Movimento Emaús?
O movimento Emaús foi coordenado em Florianópolis por Monsenhor Bianchini, desde 74 até 2006, por aí. Mais de 30 anos. Veio o padre Carlos Rogério Gros de Roma, e ele assumiu, o Monsenhor Bianchini preparou o padre Carlos Rogério para ser orientador espiritual de Emaús, e ele assumiu então em 2007, começo de 2007 e 2008. Em maio de 2008 se manifestou um câncer na bexiga, Sim. que veio a se agravar, e ele veio a falecer no final em dezembro de 2008. Em setembro, agosto, setembro, por aí, havia 2 cursos do movimento Emaús, 2 retiros, um feminino e um masculino, e ele não podia ir. Então, o presidente do movimento Emaús me convidou, que me conhecia, me conhecia a partir me conhecia da arquidiocese. Uhum. Me convidou para participar nos 2 retiros, para orientar espiritualmente os 2 retiros. E eu fui, e eu era coordenador de pastoral, então consegui mexer na minha agenda. Não foi direcionado pelo bispo, esse caso foi um convite da pastoral. Foi um convite do movimento de Emaús. Uhum. E depois veio a falecer o padre Rogério Gros, e depois o movimento Emaús então me convidou, pediu para Dom Murilo se eu podia, e Dom Murilo então me nomeou, digamos assim, assumi para ajudar. Era para ser por pouco tempo, mas estou lá desde 2009. 15 anos já? Que é meu compromisso com eles então são 4 retiros por ano, e depois a missa semanal de sábado à noite. Tem 5 grupos de casais que eu acompanho com reunião mensal. E visito os grupos de jovens, que agora com a pandemia diminuiu muito, porque eram 12 antes da pandemia e viraram 4 agora. Todos vinculados ao movimento? Vinculados ao movimento. Então eu visito também, cada grupo de jovens tem um casal orientador do grupo, né, um casal adulto orientador, e eu visito esses grupos uma vez por semestre. Uhum. Agora são só 4, ficou mais fácil. É uma questão assim que nós não temos tanta, aqui na região de Itajaí, nós não temos tanto conhecimento, apesar de, como o senhor falou, Brusque já ter isso, né? Aproveitando, falando de Florianópolis, na questão de jovens, o senhor ficou responsável porque a gente só está fazendo função do Padre Vitor aqui, né? O senhor ficou responsável para ser postulador da questão do Marcelo Câmara, Exatamente. da beatificação do Marcelo Câmara. Padre, nós aqui ainda estamos muito distantes dessa realidade do Marcelo Câmara, né? A gente acompanha, vê as coisas e tal. É muito forte a questão da beatificação, do processo de beatificação dele na região de Florianópolis, assim, padre? Como é que é a história? A história dele a gente vê assim, mas como é que é essa força, especialmente na região dos ingleses, né? Sim. Como é que eu acabei sendo postulador da causa na fase diocesana? Uhum. É porque, sendo orientador espiritual do movimento Emaús, eu fui convidado para participar lá em 2016 de uma reunião com Dom Wilson, a Maria Zoe, que foi quem escreveu a biografia do Marcelo Henrique Câmara, e outras pessoas, outros do movimento Emaús e do movimento Opus Dei, do qual ele participava também. E aí se perguntou quem é que pode ser postulador na fase diocesana, pergunta de cá, pergunta de lá, alguém sugeriu, pode ser alguém da Opus Dei que já tem conhecimento, já tem know-how nesse assunto, alguns santos da obra estavam encaminhados, e Dom Murilo disse, Dom Wilson disse, não, é preciso que seja alguém da nossa arquidiocese, porque ele não vai ser da Opus Dei, vai ser da arquidiocese, tem o movimento Emaús, tem a paróquia dos ingleses, e ficou no ar, até que alguém, acho que foi a própria Maria Zoe, que disse, Padre Vitor, não podia ser você, já que é vigário geral. Eu disse, olha, eu não tenho informação para isso, mas a gente pode se informar a respeito. Foi assim que, aí eu perguntei para Dom Wilson, Dom Wilson, alguém sugeriu o meu nome? Não, era isso mesmo que eu queria, só não falei para não te dar mais trabalho, mas... Imagina se o Padre Vitor tivesse um currículo desses de entregar a empresa, cara, ia faltar folha, hein? Tá, daí assumi a postulação, mas eu quero dizer o seguinte, foi criada uma associação, Marcelo Henrique Câmara, que a gente chama a promotora.
Tá. A responsável, né? Ela que faz o pedido, através de mim, fez, né? E ela que vai depois bancar também todos os gastos, porque se gasta muito com isso. Depois eu explico isso. Uhum. Então, entrei no jogo. A Maria Zoe, que é a biógrafa, ajuda muito, sobretudo nas questões do conhecimento da vida dele, as relações da associação com o movimento Opus Dei. Tem muita gente do movimento Emaús engajada, principalmente adultos, né? E até a causa foi rápida, isso contando ainda aí no meio a pandemia, né? Em 2020 não se fez nada, 2021 alguma coisa. Mas nós tivemos que ir à cata de tudo quanto é documento, fotos, boletins, certidões, declarações, seja das paróquias, de sacramentos, de escola, desde o jardim infantil até a universidade, TCC, dissertação de mestrado, enfim, tudo. Estuda-se tudo fotos, da vida, né? E ir atrás disso para catar tudo isso. E depois entrevistar 50 pessoas, né? Que poderia ser mais, mas nós arrolamos 50 para deporem a respeito da vida de virtuosa de Marcelo, né? Como é que ele viveu heroicamente as virtudes cristãs: fé, esperança, caridade, prudência, fortaleza, justiça, temperança, humildade, generosidade, enfim, as virtudes cristãs. A vida sacramental. E depois, 2 teólogos escolhidos por Dom Wilson analisaram as obras de Marcelo, o TCC, a dissertação, artigos que ele havia escrito, artigos de caráter científico, né, sobre que ele era mestrado em Direito. As palestras que ele deu foram todas transcritas e foram analisadas também. Esse foi o nosso trabalho, né? Que nós concluímos agora dia 6 de abril passado. Concluímos então a fase diocesana. E a fase agora está em Roma. Em Roma, o postulador romano, que é também postulador de umas 60 causas aqui no Brasil, e já chegou, por exemplo, a beatificação de Padre Donizete, a beatificação de Inhaxica, a beatificação de uma irmã, esqueci o nome dela, que é mártir lá na Bahia. Ele está fazendo um bom trabalho na Igreja do Brasil com relação a isso. Ele que vai continuar lá. Lá, então, ele, junto com alguém, vai escrever uma posício, que se chama, é uma espécie de posição, digamos assim, mostrar os argumentos pelos quais se poderia dizer que Marcelo pode ser beato e depois santo, né? Para ser declarado. E depois essa posição tem que ser aprovada por um conselho de bispos e cardeais e pelo Papa para ser declarado venerável. Enquanto isso, se espera a realização de um milagre por sua intercessão, que vai ter que ser analisado cientificamente por uma comissão de médicos e teólogos, no local onde acontecer o milagre, e se o Papa aprovar, então vai-se para a beatificação e depois tem que acontecer o milagre pós-beatificação em vista da canonização. A canonização são 2 milagres, mas o segundo tem que ser após a beatificação. Após a beatificação. Ah, tá. Isso eu não sabia, achei que era 2. Então, lá em Florianópolis, agora, por causa da conclusão da fase diocesana, mais pessoas vieram ao conhecimento da causa, né? Porque foi tudo tão rápido que não deu para a gente divulgar muito. Mas o nosso trabalho agora, terminada as preocupações com o processo, é exatamente a divulgação, né? Já há, por exemplo, grupos de jovens, tem um grupo de jovens de Jaraguá que está encaminhando uma romaria ao Santuário dos Ingleses, onde está lá, participando da missa, e eles querem uma palestra sobre Marcelo. Nós temos notícias de gente do mundo inteiro que recebe graças especiais e comunica no nosso site, né? Muita gente que pede relíquias de 3º grau. Então, vai se dando a conhecer há mais tempo. E o bonito de Marcelo é que ele foi um homem assim bastante aberto.
Ele era dedicado à paróquia dos ingleses, onde ele era catequista de adultos e ministro da comunhão, dedicado na evangelização da juventude com o movimento Emaús, com palestras e um programa de rádio, dedicado ao movimento Opus Dei, no qual ele, no final da sua vida, ele veio a se integrar, e no trabalho profissional. Ele foi professor da universidade e estudou para ser promotor público, foi promotor público por pouco tempo, por causa da sua morte prematura, né? Mas, enfim, o homem, nos estudos que ele fez, que ele escreveu, ele tem um bom posicionamento na justiça social, com relação à doutrina social da igreja. Isso tudo a gente ainda vai ter que divulgar tudo isso. Né? É porque a gente aqui, porque o que acontece? Aqui na Diocese hoje fala-se dos dois casos em paralelo dele e do Padre Léo. Sim. Né? Mas a popularidade do Padre Léo, imagina, acho que até é incomparável, né? Dentro da realidade que o Padre Léo estava, né? Que o senhor também acompanhou, mas o senhor não ficou de postulador, mas o senhor também esteve nas primeiras missas ali sobre a causa do Padre Léo, né? Lá em São João Batista. No né? lançamento do tribunal, não, porque foi um dia antes do nosso lá, então não deu para eu ir. Mas eu já estive lá, sim, uma ou duas vezes. Sim, porque a gente vê que a situação do Padre Léo, tudo bem, uma situação popular, extremamente popular, né? É difícil um católico que não conhece o Padre Léo, mas a questão do Marcelo, primeiro, simplicidade, né? Uma santidade muito próxima, Sim. porque é no comum, catequista, ministro da comunhão, profissional, dia a dia, né? Mas hoje, para nós aqui, que estamos um pouquinho distantes ainda, né? Nós estamos querendo mais essa proximidade da divulgação que o senhor falava, né? Nós divulgamos muito no Jornal da Arquidiocese, né? E nesses encontros que a gente faz. Na verdade, falta divulgar mais, né? Na proximidade do Que próprio... ele era pouco conhecido também, foi um jovem, né? Não teve muito tempo para ser conhecido. Imagina, Padre Léo era um homem de televisão, livros, Isso, né? não, como eu falei, o que atrapalha mais, porque tem mais coisas para ser analisado. Tem uma pessoa... Viveu 40 e poucos anos, escreveu sei lá quantos livros, tudo isso tem que ser estudado. Todas as pregações que foram feitas que foram transmitidas tiveram que ser redigidas, se não me engano. Exatamente, Imagina. tudo. Fora o que ele escreveu mesmo, livros que ele publicou. As palestras têm que ser transcritas e serem analisadas. Meu Deus, e ele falava muita coisa engraçada, muita piada, coisa assim, né? E foi você transcrever isso tudo que é trabalho, né? Trabalho. Né, padre? Nós aqui, né, na realidade dos deonianos, né, tem a questão do Padre Aloísio também, que já né, é venerável. Que o Padre Léo Reck, na época, era o superior provincial ainda, e trouxe aqui na paróquia, lembra? No final de semana ele veio aí e trouxe as questões, e o Padre Aloísio tem histórias incríveis também, incríveis na região ali, mais do Vale Europeu, né? Jaraguá, até Blumenau, Indaial, Timbó. Então, assim, isso aviva muito a nossa fé, né, Padre? Que nós estamos ao redor de pessoas que tiveram graus de santidade, né? Aqui na nossa região nós temos também outras pessoas que já faleceram, que ainda não entraram nesse processo, mas que a gente sempre lembra da Dona Nélia, né Marlon? Então, assim... Isso aí para nós revigora muito a nossa fé. E essa semana, né, a semana que nós estamos gravando, saiu a confirmação de que vai ser canonizado o Beato Carla Cutis. Sim. Né? Então, milagre realizado, aprovado pelo Papa. Sim, foi uma moça que teve um acidente de bicicleta. Isso né, não me foi um acidente de bicicleta em que ela estava dada como morta. A mãe, eu acho, foi a Assis. E rezou, enfim. E para nós é curioso, né? Porque, por exemplo, os pais dele têm acho que 50 anos de idade, por exemplo, né? E ele tinha 15 anos quando faleceu. 15 anos, né? Em 2006, imagina, ele nasceu em 91, né? Hoje ele não teria nem 35 anos ainda. E o Beato Carla Cutis também traz para nós uma proximidade muito grande, né? Começou nas redes sociais, né? Que já é uma coisa tão próxima da gente. Padre, o senhor falou que o senhor corrige, faz a revisão dos materiais da catequese também, né? Desde aí 6, 7, 8 anos que mudou, né, a estrutura da catequese para o IVC. Os novos livros do IVC o senhor fez as correções. O senhor notou muita diferença e positivo no material novo do IVC? Nós entrevistamos uma catequista aqui, mas na visão do senhor como revisor, o que o senhor achou, assim?
Então, se trata de uma escolha feita pela Igreja Católica em todo o mundo, já no Concílio Vaticano II, portanto, 60 anos atrás. Só que essas decisões elas vão demorando até se tornarem práticas. A CNBB, no Brasil, já havia também conversado sobre isso e decidido alguma coisa já há mais tempo. Até que as nossas dioceses começaram a se acordar para pôr em prática a catequese em estilo catecumenal, entendendo que nós estamos cada vez mais nos aproximando à realidade, ao contexto sociocultural dos primeiros séculos do cristianismo. Ou seja, os cristãos estão se tornando minoria, né? Muitos católicos deixaram de batizar os seus filhos, de encaminhar para a primeira comunhão e para a crisma, não frequentam, né? Isso vai fazendo com que é preciso levar mais a sério a catequese de iniciação, ou seja, os 3 sacramentos de iniciação. Só para fazer um parênteses, na França, agora na Páscoa, mais de 12 mil pessoas, a maioria jovens, foram batizados na noite da Páscoa. Meu Deus. Muitos ex-muçulmanos. Porque a França está tomada, né? Eram muçulmanos, deixaram de ser muçulmanos, se tornaram cristãos e foram batizados. Isso tudo é o quê? Iniciação à vida cristã, né? No Brasil nós não temos ainda essa realidade, mas já temos sim muitos adultos que não receberam os 3 sacramentos, ou receberam só o batismo e não receberam os outros, né? E também as crianças, se começou a perceber que não adianta muito, digamos assim, dar catequese para as crianças se os pais não entrarem na caminhada. Então, na iniciação à vida cristã, se põe os pais por primeiro, né? Os pais têm catequese durante 3, 4, 5, 6 meses, para depois iniciar a catequese das crianças junto com os pais, envolvendo o mais possível os pais e mães, né? E uma catequese mais bíblica, né? A partir da Sagrada Escritura, mais testemunhal, a partir de depoimentos, testemunhos, mais engajada na própria paróquia, unindo a liturgia com a catequese, as celebrações de passagem, né? Receber, por exemplo, a cruz, receber o credo, receber o Pai Nosso. É bem significativo, né? O símbolo. Os símbolos de passagem. Enfim, isso faz com que haja um empenho maior das nossas paróquias na preparação de catequistas e dos catequistas na preparação dos catequizandos, adultos ou jovens ou crianças. Porque a gente sentiu muito a mudança nessa questão positiva. O início do IVC é todo para os pais, né? As crianças nem tem nada ainda, né? E os pais já participam, a gente está vendo os frutos, assim. Padre, é que a gente está com 1h30 já, acho, quase falando, e a gente está sempre apresentando coisas que o Padre Vitor faz, acho impressionante isso. Eu descobri que o senhor participa, ou participou, o senhor vai explicar, de um grupo de peritos da Comissão para a Doutrina da Fé. O que é isso? Eu nem lembrava. O que é isso aí? Tá vendo? Como é que vai lembrar, né? Como é que o homem vai lembrar? Já é a terceira nomeação. A nomeação é por 4 anos. A cada 4 anos, a CNBB muda a sua presidência, e mudando a presidência, muda também o presidente da Comissão para a Doutrina da Fé. A Comissão para a Doutrina da Fé é uma comissão de bispos, 3, 4, 5 bispos, que são responsáveis por acompanhar a doutrina no Brasil, né? Na Igreja do Brasil. Por exemplo, os livros que são publicados, né, serem analisados para ver se não há nada contra a fé cristã. A comissão mesma produz livros para ajudar na reflexão do povo, principalmente das lideranças, dos catequistas. E eu fui convidado, então, essa já é a terceira nomeação, para ser perito. Perito é o quê? Então, somos talvez uns 10, 12 peritos, na área de Bíblia, na área de pastoral, na área de catequese, na área da filosofia, na área da história, na área do direito canônico e na minha área, que é a área da teologia sistemática. A gente é perito para ajudar os 5 bispos, né, acompanhá-los
nesse trabalho deles. Né? Vai fazendo uma espécie de conferência, perito, né? Eu entendo. Não é perito para fazer conferências, é para assessorar, digamos Ah, assim. tá. Então, por exemplo, nós, nessas nomeações passadas, nós publicamos um livro sobre fé cristã e laicidade, né? Como viver a fé cristã no mundo laico, né? Sobre opção pelos pobres, sobre promoção e defesa da vida contra o aborto, sobre o ensino da filosofia, sobre exorcismo. São livros que nós publicamos, que são publicados na editora da CNBB. E agora nós estamos preparando um livro sobre os 700 anos do Concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio da Igreja, em 325. Então agora, no ano que vem, 2035, 1700 anos, no caso. 1700 anos. Uhum. Então o livro comenta, porque nesse Concílio de Nicéia é que foi definida a divindade de Jesus Cristo, né? Portanto, e do Espírito Santo, e portanto o dogma da Santíssima Trindade. Que é o creio, aquele creio... O credo niceno, Niceno, que depois foi ampliado em Constantinopla. Por isso é são... chamado credo niceno ou constantinopolitano. Então, 1700 anos de Nicéia, nós vamos publicar um livro sobre isso. Quem é que publica? Então, se pede que uns 2 ou 3 preparem um texto, é enviado para todos os peritos, e os peritos todos analisam. Depois, os bispos acham que precisa conversar um pouco sobre como viver a fé cristã na cultura atual, do individualismo, do consumismo, materialismo, dos extremismos, né? Então, um livro, dicas a respeito disso. É um perito nesse ponto, né? No sentido de auxiliar na reflexão e na produção de textos a respeito daquilo que os bispos acham ser necessário pensar e escrever. Entendi. Bom, é um trabalho bem importante, né? E bem sério, né? Só para a gente não perder o que o senhor quer falar depois, o senhor falou sobre os gastos. O senhor falou, depois a gente fala sobre os gastos da questão do processo de beatificação e canonização de Marcelo. Isso. Então, sempre tem que pensar o seguinte: o postulador da fase romana, ele vem nos acompanhando desde o começo, desde 2020. Então, ele veio para cá umas 2 vezes para nos auxiliar, tem que pagar viagem, hospedagem, alimentação. Um casal de juízes de São Paulo é que fez a coleta dos depoimentos sobre as virtudes cristãs, né? Acompanhado pelo padre Tarcísio, que é o delegado episcopal, o juiz delegado episcopal. Tudo isso tem que pagar, né? É claro que os nossos serviços não foram pagos, mas o serviço dessas pessoas, sim. Transcrição de palestras tem que pagar, né? A produção de textos, né, das estampas, das relíquias de 3º grau, os livrinhos de novenas, panfletos, tudo isso tem que ser... A forma de criar a devoção, né? Para divulgação, né? Tudo isso a gente tem que pagar, né? E tudo isso custa... E agora, a partir de agora, nós também vamos pagar o serviço que o postulador romano faz em Roma e o serviço do dicastério da causa dos santos, né? Porque eles lá também vão ter que fazer essas análises todas agora de volta, de novo, né? Tudo isso é interessante. Tudo isso precisa pagar. Como é que a gente consegue isso? A irmã Célia Cadorim, que foi postuladora da causa da irmã da Santa Paulina, ela dizia o seguinte: o santo paga a sua causa. Paga a sua causa quer dizer o seguinte: se é da vontade de Deus que o candidato tal seja beatificado, seja canonizado, nossa ideia é que já é beato, já é santo, né? O que nós queremos é declarar em vista do testemunho para todo o povo de Deus. Então, se o próprio candidato, né, se for da vontade de Deus, ele vai ter que nos ajudar, né? Então, a gente pede a intercessão dele, que ele nos ajude a encontrar o dinheiro suficiente para levar adiante a causa. Além do que também tem o milagre, né? Quer dizer, se ele quiser ser declarado beato, ele que faça o milagre. Pela intercessão dele, Deus faz, mas é pela intercessão dele. Então, a comissão que vai estudar os 2 milagres vai ter que ser pago, né? Então,
tudo isso é claro. A gente pensa assim, não, mas precisa tanto gasto para fazer um santo. Não, o santo ele já é. O que nós queremos é declará-lo. E aí implica esses serviços todos, né? Porque não dá para imaginar que as pessoas percam esse tempo todo de transcrição, de tradução, de viagens, de assessoria, de coleta de depoimentos gratuitamente. Né? Um bom número de pessoas faz gratuitamente. Nossos membros da associação é tudo gratuito. Mas a gente se serve de pessoas qualificadas, pessoas que entendem disso, que têm experiência disso. Né? Por isso a gente tem que fazer, então, tem que investir, né? Por isso que quando, né, como eu digo, né, a causa do Padre Léo, como ela é mais popular, eu via eles divulgam, né, nos ajude através do depósito lá e tal, é muito por causa disso também, né. Olha, Padre, para quem está vendo o nosso programa agora, que a gente está gravando isso aqui no domingo à tarde e a gente também não pode se perder na hora, porque o Padre, além de tudo, ele ainda foi enviado pelo Bispo para fazer uma crisma daqui a pouco, 7h30 da noite, ó. Agora são 6h40, então tá em tempo ainda. Mas, Jefferson, deixa eu te dizer uma coisa. Você falou que faz muita coisa, como é que eu consigo, etc e tal. Eu ainda quero dizer que depois de adulto, faz 1 ano, 2... eu descobri que eu sofro de TDAH. Da questão do... transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hiperatividade nem tanto, apesar de muito trabalho, mas é mais a dificuldade de concentração. Então, é claro que... Não parece, Padre? Pois é, eu sei. Eu mesmo me estranhei, mas o teste considerou isso, depois analisando muitas coisas por aí do meu passado, eu vi que eu não sou muito detido, digamos assim, muito metódico, muito concentrado, mas talvez exatamente por isso eu vou fazendo uma coisa aqui, outra lá, dê conta de fazer isso tudo. Mas sempre lembrando, tudo pela graça de Deus, né? Porque sem a graça de Deus a gente estaria estafado, estressado, né? Então eu tenho a graça de fazer isso com calma, com tranquilidade, né? Não sou, digamos assim, paranoico, né? De perfeccionista. Eu entendo que a maior perfeição da vida cristã é o amor, né? É a unidade, é a compaixão, é a presença, né? O afeto, né? Sim, não, mas para nós que acompanhamos, a gente até fica surpreso quando o senhor fala assim, porque, né, o Padre Vitor sempre é visto por nós como uma pessoa extremamente centrada. Bem, né? Centrado nos valores, sim. Não, eu digo centrado no que diz respeito à concentração, difícil, né? O senhor está falando ali um monte de coisa, tudo de cabeça. Padre, não tem nada escrito aqui, né? Mas isso aí é impressionante. Padre, muito obrigado. Eu que agradeço, imagina. Muito obrigado por estar conosco aqui. Uma próxima nós vamos trazer assuntos também pontuais. Mas antes de a gente encerrar, nós temos muitos jovens que assistem esse tipo de material, né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, mas se o senhor puder responder isso para esses jovens que de repente nos assistem. Por que ser padre? Por que um jovem hoje pode olhar para a vida dele e dizer assim, olha, podia tentar, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Para dar um sentido infinito à sua vida. Um sentido infinito significa um sentido que nunca se acaba, né? Que é Deus, né? Então, você doando a sua vida como padre, na verdade você doa a vida toda, né? Não é só o seu espírito, é o seu corpo, sua agenda, seu coração, seu afeto, preocupações, tudo que você é, o que tem, o que sabe, o que pode, o que faz, tudo dedicado à causa do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de justiça, paz, solidariedade, inclusão, onde todos tenham vez e voz, onde todos, principalmente os mais necessitados, os pobres, os doentes, os pecadores, encontrem um caminho de vida. Então, você ajudar as pessoas a serem felizes no reino de Deus é o grande sentido que você pode dar à sua vida. E não ter medo de ser padre, porque Deus é que vai acompanhando, né? Fortalecendo. É claro que a graça supõe a natureza, né? A graça de Deus supõe que nós façamos a nossa parte. Mas até para fazer a nossa parte, a gente já conta com a graça de Deus, né? Com a bondade, com a misericórdia de Deus. É daí que vem a nossa força. Amém. Nós queremos realmente agradecer o senhor por isso, assim, por estar aqui conosco. Para nós é uma alegria muito grande, né, achar esse tempo, né? O padre mora lá em Florianópolis, né? Sim. E veio para cá,
Eu falei, padre, quando o senhor tiver uma oportunidade em Itajaí, venha falar conosco, que não demorou, né? Graças a Deus o senhor esteve aqui conosco. Então, nós queremos agradecer também a todos vocês que estiveram aqui conosco. Nós vamos encerrar com a bênção do padre para todos nós, mas nós queremos desde já, né, pedir que você compartilhe tantas coisas especiais aqui que nós ouvimos hoje na partilha com o padre Vitor Feller, para que mais pessoas também possam alcançar isso. Então, não esqueça, né, de mandar para outras pessoas, compartilhar, curtir, marcar né, clicar no sininho ali para lembrar das notificações, para que mais pessoas alcancem isso no nosso dia a dia. Nós temos também o canal no Instagram, da Osana Web TV, onde a gente traz esse material direto aqui dos estúdios da Paróquia São Cristóvão. Sua bênção, padre, por favor. Nós te louvamos e bendizemos, agradecemos, Senhor, nosso Deus e Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos pela inteligência do ser humano que criou tantos instrumentos tecnológicos para a transmissão do Evangelho do vosso Filho Jesus Cristo, do anúncio do Reino. Pedimos tuas graças e bênçãos sobre todos nós, os que participarão, os que ouvirão esse testemunho. Te agradeço o dom do sacerdócio para o serviço do vosso povo santo, para o anúncio do reino, do teu santo reino. Pedimos que nos deis a graça da presença do teu Filho na nossa vida, a presença do teu Santo Espírito em nossos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe A todos nós.